A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, irmão Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos do nosso primeiro trimestre de 2018. A nossa revista, ela traz como um título A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Esse é o nosso título da revista. A nossa lição é a lição de número 7. Nesta oportunidade, nós vamos ministrar a lição de número 7. Ela tem como título, lição de número 7, Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Sumo sacerdote de uma ordem superior. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, mais conhecido como irmão Edson. E você vai me encontrar lá no meu canal do YouTube. Você vai me encontrar com o meu nome o legítimo, que é Alba Edson. Eu peço que você nos escreva, assina no nosso canal e nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse é um trabalho semanal que nós fazemos, é um trabalho de auxílio aos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. É muito bom a gente ter sempre um trabalho a mais para a nossa meditação e o enriquecimento do nosso conhecimento bíblico, né? Muito bem, embora aí no YouTube tem muitas matérias, né? Muita literatura aí, é rico essa porta aí de aprendizado da Escola Bíblica Dominical, mas nunca é demais. Você sempre tem um aí que você pode estar clicando aí nas nossas videoaulas aí e nos ajude aí a divulgar esse trabalho. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com seu vizinho, compartilhe com seu colega de escola bíblica, compartilhe com seu professor, e aí você está nos ajudando a que esse trabalho venha crescer. Muito bem. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus, capítulo de número 7, versículo 26. No nosso texto áureo nós temos aqui uma introdução assim do texto áureo que já nos chama muita atenção. Quando nos diz que porque nos convinha tal sumo sacerdote. Esse porquê é uma resposta, né? Porque nos convinha um sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores. Não que esse sumo sacerdote fosse separado dos pecadores, mas separado da sua maneira de santidade, né? Ele entrava em casa de pecadores, ele comia com pecadores, ele ficava a sós com pecadores. O separado aqui não é no sentido de estar junto, mas é no sentido de santidade, da sua separação espiritual. E mais sublime do que os céus. Isso é o nosso Senhor, mais sublime do que os céus. Muito bem. A nossa verdade prática nos diz: como sumo sacerdote de uma outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Muito bem. Jesus possui um
sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Ao longo da lição, nós vamos estarmos explicando aí cada situação de maneira bastante prática, bastante objetiva, para que nós possamos entender a nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 19. Como de costume, não vou estar lendo, mas acredito que você já tenha feito esta leitura. Caso isso não aconteceu, faça agora, porque é de bastante proveito para o nosso entendimento da nossa aula aqui. Até o 19 aqui, muito bem. O nosso objetivo geral, né? A nossa lição, ela tem um objetivo geral. Qual é o objetivo geral da nossa lição? Apresentar a tipologia do sacerdócio de Melquisedeque com relação a Jesus Cristo. Então, o objetivo é esse: apresentar a tipologia, o tipo do sacerdócio de Melquisedeque com relação a Jesus Cristo, expressando a verdade de que nosso Senhor possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Então, esse é o tema, esse é o assunto que nós vamos estarmos tratando aqui nesta oportunidade, nesta videoaula. Muito bem, na nossa introdução nos diz o seguinte: o capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus numa nova perspectiva. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos, capítulo Salmo de número 10, versículo 4. E nós podemos conferir também em Hebreus, capítulo 7, versículo 17. Muito bem. Salmo, capítulo 10, versículo 4. Está aí, né? Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta imagem, ela é representando aí o sacerdócio de Jesus, né? De uma nova perspectiva, de uma nova ordem, tá certo? Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui o autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela um sacerdócio de outra ordem, superior à de Arão e a levítica, teve seu fiel cumprimento em Jesus. Então, esta revelação aqui dessa profecia do salmista, né, falando sobre o sacerdócio de uma outra ordem, que era superior a Arão, superior à ordem levítica, mas teve fiel cumprimento em Jesus. Então, aqui esse é o sacerdócio, essa figura representando aí o sacerdócio de Melquisedeque, né? E aqui representando o sacerdócio de Cristo, tá certo? Melquisedeque, portanto, deve ser visto como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Então aqui Melquisedeque, né, nesse sacerdócio, é visto como um tipo que já apontava para Cristo. Então já aponta para Cristo. Neste aspecto, o escritor sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Então aqui o autor ele mostra aqui o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita, eterna para sempre, não muda e é perfeito, enquanto os sacerdócios anteriores, que nós vamos estar falando ao longo do tempo aí,
arônico e levítico, né, tem aí suas falhas, não é eterno, não é imutável e não é perfeito. Então teve suas falhas. Jesus Cristo, como sacerdócio, como sumo sacerdote de uma outra ordem, de uma ordem superior, ele era desde o princípio, porque ele é superior a Moisés, superior a Arão, e superior é a ordem de Melquisedeque. Né? Ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse é o sacerdócio de Cristo. Até aqui nós falamos a introdução da nossa aula, aí segundo a revista. Agora nós vamos entrar no nosso primeiro tópico. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, como de costume, e eu faço essa divisão para que nós possamos acompanhar ao longo da lição, né, de uma maneira mais prática, né, para que a gente não venha a perder nos tópicos aí, facilitar a nossa leitura, o nosso aprendizado aí na nossa revista. O nosso primeiro tópico vai tratar do aspecto da sua tipologia. O nosso segundo tópico vai tratar o aspecto da sua natureza. E o terceiro tópico vai tratar quanto ao aspecto de seus atributos. Muito bem. Nosso primeiro tópico, quanto ao aspecto de sua tipologia. Muito bem. Um sacerdócio com realeza. Tá certo? Um sacerdócio firmado na justiça e um sacerdócio com legitimidade divina. Então, nosso primeiro tópico vai ter esses 3 subtópicos. Nós vamos tratar cada um separadamente, de uma forma bastante prática, bastante objetiva, bastante entendida, para que nós venhamos a entender a explicação ao longo da nossa lição. Um sacerdócio com realeza. O que é isso? O autor sacro destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Ou seja, ele era sacerdote e rei. Tá certo? Olha, então Melquisedeque aqui, ele tem a função de sacerdote e rei. Tá certo? Olha, como sacerdote, recebeu dízimo de Abraão como sacerdote. Ele recebe o dízimo de Abraão. Ele quem? Melquisedeque, recebe dízimo de Abraão. Tá? Então aí ele recebendo o dízimo, essa figura aí, ela está representando aí Melquisedeque recebendo o dízimo do espojo da guerra aí de Abraão, tá certo? E como rei ele governa sobre Salém. Hebreus capítulo 7, versículo 2. Salém aí é Jerusalém, né? Então ele é sacerdócio, ele é sacerdote e rei, Melquisedeque. E por esse motivo, embora os reis tivessem alguma participação no culto da antiga aliança, está registrado em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 ao 14, 1 Reis capítulo 3, versículo 4 e o versículo 15, e 1 Reis capítulo 9, versículo 25. Tá? Embora eles participassem do culto na antiga aliança, né? E aí em 1 Reis capítulo 9, versículo 25 diz o seguinte: e Salomão oferecia 3 vezes por ano holocausto e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara ao Senhor, queimando com ele incenso sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que
acabou de edificar a casa. Então, aqui, como rei, Salomão ofereceu holocausto. Aqui, amados, holocausto era uma oferta de adoração. Então, os reis, eles não poderiam, de maneira nenhuma, oferecer sacrifício, tá certo? Então, eles ofereciam, no caso aqui, Salomão, ele oferecia 3 vezes ao dia, ao ano, holocausto, que é oferta de adoração. Olha, a função de oferecer sacrifício representar o povo diante de Deus, cabia somente ao sacerdote. Tá certo? Você vai ver aí em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, e o versículo de número 13, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao versículo 18. Você vai estar vendo aí, nessas referências bíblicas, tá certo? A função do sacerdote. O sacerdote, a função dele, ele oferecia sacrifício perante o povo. O sacerdote estava apto para fazer esse trabalho. O rei não. Mas no caso aqui de Melquisedeque, ele era sacerdote também. Por isso ele ofereceu sacrifício ali. Ele oferecia sacrifício. Por quê? Porque ele era rei e era sacerdote. Aqui, representando aqui o sacerdócio de Melquisedeque, tá? Oferecendo sacrifício. Tá vendo este carneiro aí sendo sacrificado aí para oferecer sacrifício para o povo. Aqui sim cabia ele fazer, porque ele era sacerdote. Ele era rei e sacerdote. Ele tinha as duas funções. Eles não eram reis. Aqui está falando sobre o sacerdócio arônico, né? Eles não eram rei. A ordem do sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote rei. A existência de um sacerdote rei, portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se esse fosse de outra ordem, tá certo? Então, se esse fosse de outra ordem. Então, Jesus Cristo, sim, ele recebeu o ofício de sacerdote, sumo sacerdote, porque ele veio de uma outra ordem, ou seja, ele não era dessa ordem levítica, dessa ordem da lei, tá? E nós vamos estar conversando sobre isso mais na frente. Então, ele é de uma outra ordem. Qual a ordem? Nós falamos aí no início, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos estar explicando também que ordem é essa de Melquisedeque. Tá certo? Um sacerdote firmado na justiça, segundo o subtópico aí. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que ele fora. Então, ele fora rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, aqui as 3 funções aqui do sacerdócio de Melquisedeque. Ele era rei, considerado rei de justiça, tá? E depois rei de Salém, ou seja, rei sobre a cidade de Salém, de Jerusalém, que é rei de paz. Então, nós vemos aí sempre apontando aí para Cristo, né? A figura de Jesus Cristo. Justiça, rei de paz. Jesus é o rei, é o príncipe da paz. Jesus é o rei, sumo sacerdote, o rei justo. Ele é o rei de justiça. Muito bem. A figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém apresenta em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20, no contexto da guerra dos 5 reis contra 4. Então, ele aparece, lá na guerra,
do contexto da guerra de 5 reis contra 4. E aqui nós sabemos que Abraão, aqui, nessa disputa aqui, nesta guerra aqui dos 5 reis contra 4, ele vence, e ali ele, do despojo da guerra, suas vitórias, ele dizima, ele dá o dízimo a Melquisedeque. Olha, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tá certo? Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Nessa imagem aí, representando aí a Abraão, Melquisedeque e o seu criado, no caso aí de Abraão, trazendo as ofertas, os dízimos dos espólios, dos despojos da vitória, da guerra, da conquista da guerra. Ele entregando aí a Melquisedeque. E Melquisedeque abençoa a Abraão. O nome Melquisedeque, cujo significado original era Sedac. Sedac é rei. É interpretado pelo autor de Hebreus como rei de justiça. Rei de justiça. Então, lendo aí, nós estarmos vendo que sempre apontando aí para o Rei dos Reis. Sem nenhuma dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus, que reinaria com justiça e cujo reinado não teria fim. Aponta para Cristo, tá? Então, nós vemos aí, durante as leituras, sempre apontando para Cristo. Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí, essa imagem representando aí o sacerdócio de Cristo, imutável, perfeito e eterno, como falamos aí no texto áureo, tá certo? Na nossa verdade prática. Então, esse é o reinado de Cristo. Nosso terceiro subtópico aí do nosso primeiro tópico da lição, um sacerdócio com legitimidade divina. Vamos estar vendo o que é isso. Hebreus capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte: sem pai, sem mãe, sem genealogia, deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. Muito bem. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Ou seja, para ser sacerdote no sistema, na ordem levítica, precisavam ser da genealogia, ou seja, da tribo de Levi. Só os da tribo de Levi que poderiam ser nomeados a sacerdote, consagrados a sacerdote. Então, Melquisedeque não era da tribo de Levi e Jesus também não era da tribo de Levi. Só que Melquisedeque, o reinado de Melquisedeque foi antes de Levi. Então, ele era antes de Levi. Ele era antes, digamos que ele é desde Adão. Então, ele vai como sacerdote até Moisés. Quando chega ali em Moisés, aí Moisés consagra, Deus manda que Moisés consagra os seus filhos, consagra o Arão para sumo sacerdote, e assim Arão consagra os seus filhos para sacerdotes, e aí para que eles ministrem na casa do Senhor. E aí
nós temos ali a lei, ali na lei. Ali em Moisés cria-se as leis, Deus dá as leis para Moisés. Por causa da rebelião do povo, Deus dá as leis ali para Moisés. E ali nas leis foi obrigatoriamente existir aí o sacerdócio, né? O sacerdócio levítico, tá certo? Ali nas leis foi obrigatório o sacerdócio levítico. E o de Melquisedeque. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele trouxe pão e vinho para Abraão, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, quando volta da guerra, ele vai ao encontro de Abraão, e Abraão o reconhece como sacerdote. E Abraão o reconhece como sacerdote. Quem não fosse da tribo de Levi não poderia oficiar como sacerdote, tá? Então não poderia, quem não fosse da tribo de Levi. Em outras palavras, Jesus não poderia ser sacerdote. Por quê? Porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas ele não veio ser sacerdote segundo a lei. Ele veio por ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos falar já que ordem é essa. É uma ordem que Deus, é uma ordem do universal. É uma ordem desde o princípio. Jesus é desde o princípio. Por isso ele era apto a ser sacerdote. Não precisava passar pela ordem levítica. Por isso que fala, a lição diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. E a lição fala que ele era sacerdote de uma nova ordem, um novo conceito, um novo pensamento, digamos assim, uma nova ordem. E esta nova ordem é o que legitimou ao sacerdócio de Cristo. É exatamente isso que o autor quer mostrar. Pois, assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal. Da mesma forma, o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Então, Jesus Cristo veio como sacerdote, como sacerdócio. Por quê? Porque ele era de uma nova ordem, que era superior à ordem de Melquisedeque. Então, por isso, ele é superior a Melquisedeque também, porque ele é de uma nova ordem. Muito bem, já podemos avançar. Nosso segundo tópico aqui, nós vamos falar sobre quanto ao aspecto de sua natureza. E aqui também nós temos 3 subtópicos: um sacerdócio perfeito, um sacerdócio imutável e um sacerdócio eterno. Então, vemos aqui perfeito, imutável e eterno. Vamos estar explicando bem objetivo aqui cada ponto. Um sacerdócio perfeito. Olha, a palavra telios quer dizer perfeição. Teios, perfeição, usada pelo autor em Hebreus, capítulo 7, versículo 11, quer dizer também
alvo a ser atingido. Tá certo? Então, perfeição, um alvo a ser atingido. Então, que alvo é esse que para ser atingido? Meu alvo é Cristo. É Cristo. Nosso alvo é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Então, o nosso alvo a ser atingido, Jesus Cristo, nosso alvo a ser atingido. Então, nós temos que sempre focar em Cristo, que é o nosso alvo. O nosso alvo. Nesse contexto, ele é usado para se referir ao relacionamento com Deus. Ao relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento poderiam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. Olha, nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento podia resolver o problema da culpa e produzir perdão. Nenhum, porque a santidade de Deus exigia. Então, mas eles não eram capazes. O autor sacro destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacerdote perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. Então, o sistema levítico jamais poderia ter a possibilidade de realizar esse trabalho. Por quê? Porque nele não era perfeito, um sacrifício perfeito. Não era um sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo, eles não poderiam realizar o sacerdócio como perfeito. Olha, segundo subtópico, um sacerdócio imutável. Um sacerdócio imutável, ou seja, não muda, é imutável. Sacerdócio imutável. Em Salmo 110, versículo 4 diz: e o Espírito havia falado por boca de Davi que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Então, isso foi uma profecia, falamos desde o início da aula, né? Isso foi uma profecia que seria levantado um outro sacerdote de uma outra ordem, não aquela que existia, mas de uma outra ordem, para a remissão de pecado do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa imagem representando aqui o sacerdócio de Cristo, apontando para Cristo, de uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque. A ordem é a ordem principal, primeira, lá de trás. Antes de tudo, Jesus já existia. Então, ele era de uma ordem universal. Melquisedeque é um sacerdote universal. Então, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, de uma ordem universal, anterior a tudo, os outros sacerdócios já existia, só que Cristo ainda não encarnado, né? Como passamos em algumas lições e explicamos isso. Muito bem. E aqui eu gostaria de estar explicando sobre esta ordem aí de Melquisedeque. O que quer dizer isso? O que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? O que é isso? Vamos ver o que a Bíblia fala. Olha, a Bíblia fala sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque.
Isto faz com que muita gente fique em dúvida sobre o que é a ordem Melquisedeque. Sobre o que é a ordem Melquisedeque e qual o seu significado. Então, muita gente tem essa dúvida: o que é esta ordem e qual o significado? Vamos explicar. Embora já explicamos, mas vamos estar falando aqui de uma maneira assim mais clara para ver que a gente consegue entender melhor. Para entendermos isso, primeiramente precisamos entender que Melquisedeque foi um rei que viveu nos tempos do patriarca Abraão. Como ele era contemporâneo de Abraão, ou seja, viveu a mesma época de Abraão, obviamente ele não pertencia à sua linhagem. Ele não pertencia à sua linhagem. Portanto, ele não fazia parte do povo judeu. Então, Melquisedeque não fazia parte do povo judeu. Ele viveu a mesma época. Nós sabemos que ele foi ao encontro de Abraão quando Abraão volta da guerra. Foi ao encontro de Abraão. Então, ele não fazia parte do povo judeu. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele era sacerdote de Elohim, isto é, do Deus Altíssimo. Sacerdote do Elohim, do Deus Altíssimo. E seu sacerdócio era tão legítimo que o próprio Abraão pagou o dízimo a ele e foi abençoado por ele. Gênesis capítulo 14. Então, vemos aqui que ele paga o dízimo, Abraão paga o dízimo para ele, ou seja, Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, reconhece Melquisedeque como sumo sacerdote. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Olha, o que significa a ordem de Melquisedeque? E o que significa a ordem de Melquisedeque? Vamos ver. Com base nesse texto, podemos facilmente entender o significado da expressão ordem de Melquisedeque. Para isso, vamos fazer uma exposição simples do capítulo 7 de Hebreus. Como o próprio nome da epístola deixa claro, o escritor estava escrevendo para judeu. Sabemos que ele estava escrevendo para judeu. E basicamente no capítulo 7, utilizando a própria Bíblia judaica no Antigo Testamento, ele mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio da casa de Levi, construindo sua argumentação sob o relato de Gênesis capítulo 14, onde o sacerdócio de Melquisedeque é um exemplo de sacerdócio de Cristo. Olha, o autor, em sua exposição, conclui que Melquisedeque é superior a Abraão e, consequentemente, seu sacerdócio também é superior ao de Arão. Por quê? Ele é superior a Abraão, porque Abraão dá o dízimo, então ele era antes de Abraão, e ele também é superior ao sacerdócio arônico de Arão. Por quê? Porque ele era antes de Arão. Arão veio depois, então ele é antes de Arão. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou, fato que determina tal superioridade, tá certo? Então, se Abraão paga o dízimo a ele, então ele é superior a Abraão. Então, isso aqui já mostra a superioridade do sacerdócio e o reconhecimento de Abraão com o sacerdócio de Melquisedeque. Olha, Abraão é ancestral de Levi, cuja linhagem pertencia todos os sacerdotes. E o sacerdócio de Melquisedeque foi anterior ao sacerdócio da tribo de Levi. Apenas os filhos de Levi que
receberam o sacerdócio é que podia tomar o dízimo. Mas Melquisedeque, que não pertenceu àquela genealogia, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou. Então, aqui vemos que Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque ele está antes, está mais velho do que Levi, veio depois. Então, por esse motivo, ele não, quando fala em genealogia, porque ele não pertenceu à tribo de Levi. Então precisava ter essa ligação da tribo de Levi para ser sacerdote. Mas ele era de uma ordem anterior. Tá certo? Entendeu o caso da ordem? Ele era de uma ordem anterior a Levi. Então, Melquisedeque era desta ordem. Por isso ele não precisava ser da tribo de Levi para ser sacerdote. Olha, um detalhe muito importante, a linhagem de Melquisedeque não é revelada. Ele escreve que Melquisedeque foi sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tem princípio de dias, nem fim de vida. Hebreus capítulo 7, versículo 3. E isso é muito significativo, pois todo sacerdote deveria ter descendência comprovada na tribo de Levi, e todos eles, os sacerdotes, tivessem sua morte atestada, sendo então substituído por outros. Porém, nada é dito sobre a morte de Melquisedeque, e muito menos sobre sua origem. Ele aparece e ele desaparece. Tá certo? Isso não implica em algo sobrenatural em relação à vida de Melquisedeque. Mas o objetivo da exposição do capítulo 7 é evidenciar que, assim como ele foi rei e sacerdote antes da lei e reconhecido dessa forma pelo grande patriarca Abraão, o sacerdócio de Cristo também era legítimo e muito superior ao sacerdócio iniciado em Israel com Arão. Tá certo? Além de que o sacerdócio de Cristo permanece para sempre. Então, o sacerdócio de Cristo permanece para sempre. Para sempre. Jesus não descendia da tribo de Levi. Portanto, pela lei, não poderia ser sacerdote. Ele não poderia ser sacerdote. Mas o sacerdócio de Cristo não foi feito pela lei, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Tá certo? Então, Jesus não dependia da lei para ser sacerdote. Não dependia da lei. Por quê? Porque ele veio de uma outra ordem. Ele dependia da sua virtude incorruptível, da sua vida, do seu viver, da sua vida que ele levou, né? Então, por esse motivo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim a gente entende que não conseguimos entender a situação quando
quando eles dizem segundo a ordem de Melquisedeque, esta ordem é uma ordem anterior ao sacerdócio, levítico, anterior ao sacerdócio arônico, anterior a Abraão, sacerdócio de Melquisedeque. Essa ordem de Melquisedeque. E Jesus Cristo vem segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo vem de uma outra ordem. Ele não precisa passar pela ordem levítica. Tá certo? Olha, lendo aqui, olha, se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. Essa profecia, quando cumprida, necessariamente tornava obsoleta a lei. Tornava obsoleta a lei mosaica. E o sacerdócio levítico, demonstrado desta forma, o seu caráter transitório. Somente o sacerdócio de Jesus seria imutável e de caráter tão transitório. Tá certo? Olha, somente o sacerdócio de Cristo seria imutável e de caráter não transitório. Somente o sacerdócio de Cristo, que não muda, imutável, que não muda e não é um caráter transitório, é um caráter definitivo, não é transitório, não passa de pai para filho, não passa de genealogia, não passa de um para o outro. Não, ele é único, é imutável, não muda, não transmite cargo, não passa para outro. É único o sacerdócio de Cristo. É nesse sentido que se fala segundo a ordem de Melquisedeque. Terceiro subtópico, um sacerdócio eterno. Assim o sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Acabei de falar. Então, não foi feito nem virtude de vida carnal, segundo a lei de mandamentos carnais, mas segundo a virtude de vida incorruptível, sacerdócio de Cristo. A expressão vida incorruptível é uma referência à ressurreição de Cristo e seu triunfo sobre a morte, né? Então, a ressurreição e o triunfo de Cristo sobre a morte é que dá origem a esta palavra, incorruptível, virtude de vida incorruptível, demonstrando assim o caráter eterno do seu sacerdócio. Cristo não era sacerdote por uma imposição humana ou mandamento carnal, mas por atribuição divina. Então, ele não foi sacerdote porque ele quis ser sacerdote. Não. Ele foi sacerdote porque ele teve um atributo divino, um chamado divino. A Bíblia diz que ele é, desde o princípio, ele é sacerdote. Desde o princípio. Então, por esse motivo, ele vem de uma ordem anterior, antes e superior a todos os sacerdotes existentes depois. Como diz o versículo 17, porque ele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Então, temos aqui
a esta imagem, onde representa aí o sacerdote eternamente. Ele reina eternamente como um sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora nós já podemos passar para o nosso terceiro tópico, quando vai falar sobre o aspecto de seus atributos. E aqui nós temos também 3 subtópicos. Nós temos aqui um sacerdócio santo, um sacerdócio inculpável e um sacerdócio imaculado. Vamos explicar cada um deles. Um sacerdócio santo. O que é isso, sacerdócio santo? Santidade é um dos atributos de Deus. Em outro ponto da carta aos Hebreus, o autor sagrado afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, o versículo de número 14. Então, esse sacerdócio, um sacerdócio santo, tá? Então, é um atributo de Deus, e para ver a Deus precisa de santidade. Precisamos nos consagrar a nossa vida, e a vida do Senhor Jesus foi sempre diante do Pai em santidade. E a Bíblia nos revela que é possível a gente agradar a Deus através da santidade, porque sem a qual não vamos ver o Senhor. Olha, esta era uma das exigências da lei, da lei mosaica, que o sumo sacerdote não apresentasse nenhum defeito, inclusive físico. Levítico, no capítulo de número 21, do versículo 16 ao 23, nós vemos lá que o sacerdote ele tinha que ter o seu corpo perfeito, não poderia ter nem pinges sequer. Então, aqui esta perfeição representando, sempre apontando a perfeição de Cristo, sempre apontando a perfeição de Cristo. Então, nesta ordem aqui levítica, a perfeição do sacerdote, mas lá na ordem levítica mudava, não era imutável e também não era perfeito, mas eles faziam tudo possível para que esta perfeição tivesse, mas não era possível, porque a perfeição só Jesus Cristo foi capaz de ser. Assim, devido à condição humana, não apenas os sacerdotes não eram perfeitos. Está vendo aqui? Acabei de falar. Mas todo o sistema sacerdotal levítico era imperfeito. Somente Cristo pode atender às exigências de um sacerdócio inteiramente santo e perfeito. Somente Jesus Cristo pode atender essa exigência de Deus, santo e perfeito, porque o sacerdócio levítico não foi possível. Segundo subtópico aí, um sacerdócio inculpável. Vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdote. Mas, além deste atributo, ele deveria ser também inocente. Hebreus capítulo 7, versículo 26. A palavra akakos, traduzida aqui como inocente, significa também sem maldade, e é descrita pelo lexicógrafos como ausência
de tudo o que é ruim e errado. O apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Cristo Jesus. Então, esse é um sacerdócio fiel e real. Não tinha culpa, não tinha pecado, era inculpável. Por isso, é o subtópico inculpável. Agora, imaculado. Imaculado. O autor sacro usa o termo amiantos, Hebreus 7, 26, para dizer que Jesus é um sacerdote sem mácula. Esta palavra, que também tem o sentido de sem mancha, era usada no contexto bíblico para se referir tanto à pureza ritual como ética. Foi a essa vida santa no seu sentido ético e não apenas ritual, que o autor alude para retratar o Senhor como separado dos pecadores, na qual nós lemos lá. Então, no sentido ético e na sua pureza, a pureza do rito ético e a sua vida santa, tá certo? No sentido ético. É nesse sentido que ele fala que ele era separado dos pecadores, porque ele não praticava essa situação. Ele não praticava essa situação. Ele não era imoral. Ele não era um sacerdote que tinha mancha. Ele não tinha mácula. Então, nesse sentido, ele era separado dos pecadores. Mas ele convivia, sim, entrava na casa de pecadores, comia com pecador. Eu expliquei isso lá no início. Não é nesse sentido que ele está falando. Está falando no sentido de não praticar as coisas dos pecadores. Aí, nisso ele era separado. O Filho de Deus assumiu a condição humana e se fez pecado pelos homens, mas sem pecar. Cristo é o sacerdote imaculado e sem mancha. Então ele se fez, assumiu a culpa, ele se fez como pecador, assumindo a culpa do pecador, inocente, mas sem mancha. Para quê? Para nos perdoar, para nos dar o perdão. Muito bem. Agora nós já podemos concluir a nossa lição. Na nossa conclusão, a carta aos Hebreus é um texto do Novo Testamento que apresenta uma doutrina sistemática do sacerdócio de Cristo. A carta mostra aos leitores que Jesus é o sumo sacerdote e rei, predito nas Escrituras, e que, como tal superior ao sistema levítico. Então, ele é superior ao sistema levítico. Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo desse sacerdócio eterno. Ou seja, apontava para esse sacerdócio eterno. E não só isso, mas todo o sistema levítico torna-se obsoleto, visto que a nova ordem sacerdotal havia suplantado a antiga, ou seja, sucumbia a nova ordem, né? Ela cobre agora a antiga, que estava obsoleta. Ela foi vencida, digamos assim, por a nova ordem de Cristo, a nova ordem sacerdotal, a ordem segundo
a Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, né, essa nova ordem, que é Jesus Cristo, superior a todo o sacerdócio antigo. Ele hoje reina diante de Deus, à destra de Deus, pelas nossas causas. Ele se fez pecador para salvar a humanidade do pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecador para salvar o pecador. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas somente a pessoa de Jesus Cristo para fazer isso. Amém, amados? Bênção para você. Dá um clique aí, dá um joinha, nos inscreva no nosso canal, nos ajude nesse trabalho. E a próxima semana terá mais, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz, fique na graça do Senhor Jesus.